Oi pessoal, tudo bem? Esta aula é sobre biotecnologia, que também pode ser chamado de engenharia genética, biologia sintética ou ainda engenharia biotecnológica. A que se refere, esse termo? Se refere à possibilidade que a gente tem de manipular ou os genes ou as células. A gente tem principalmente duas formas, de desenvolver biotecnologia. A primeira delas tem a ver com DNA recombinante, né? Então, só para a gente lembrar, o DNA é aquela molécula formada por duas cadeias de polinucleotídeos. E essas cadeias, elas estão emparelhadas por aquelas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Nós sabemos que em alguns pedaços desse DNA, por exemplo aqui, eu posso ter a informação para a produção de uma proteína, de uma característica. Eu chamo este pedaço de gene. O que diferencia cada um de nós é justamente a sequência de bases que a gente tem no DNA como um todo. Hoje, o que nós podemos fazer? A gente pode recombinar o DNA. O que significa isso? A gente pode fazer novas combinações do DNA. Então, eu posso literalmente cortar aqui um pedaço de DNA e cortar aqui outro pedaço. E aí, esse pedaço que foi extraído, eu posso incluir em outro lugar. Quais são as potencialidades dessa técnica? A gente pode produzir vacina, como é o caso da vacina contra a Covid, a vacina de Oxford é uma vacina de RNA. A gente pode identificar pessoas através do DNA. A gente pode produzir transgênicos e organismos geneticamente modificados. E a gente pode editar os genes, quer dizer, a gente pode corrigir genes ou fazer com que os genes se comportem de uma maneira especial em algumas situações. A outra forma de trabalhar com biotecnologia é sem ser mexer no DNA, mas sabendo do genoma, de como que funciona o genoma, o conjunto de genes da célula. E aí você tem as técnicas de célula-tronco, da medicina individualizada, porque se cada um de nós tem uma sequência própria de bases no DNA, eu posso imaginar que cada um de nós tem uma resposta específica para tratamentos e também para medicamentos. Então, se eu começar a estudar como que os genes permitem uma resposta a um tratamento de uma forma ou de outra, eu posso começar a pensar numa medicina individualizada para cada pessoa. Tem também uma potencialidade que é a indústria de produção de órgãos, onde se produziriam órgãos a partir das minhas próprias células. Eu não precisaria depender de um doador, porque além da espera tem a questão da rejeição, Então a indústria de órgãos poderia ser beneficiada. E aí a clonagem, que seria uma técnica utilizada também nessa indústria de órgãos e na utilização de células-tronco. Bom, por que o DNA é tão importante? A gente precisa lembrar que o gene, que é este pedaço de DNA, ele não consegue sozinho produzir uma característica, ou seja, uma proteína. Então, o que o gene tem que fazer? Ele tem que produzir um RNA mensageiro por um processo chamado transcrição. Aí, esse RNA mensageiro ele tem que ser lido por um ribossomo, num processo chamado tradução. A proteína aqui formada, ela pode ter... Por que ela dá as características? Porque ela pode ter várias funções. Ela pode ter função estrutural, então ela dá a forma e a estrutura dos seres vivos, ou ela pode ter um desempenho funcional, exerce uma função dentro das células ou dentro do organismo. Então, todas as características dos seres vivos, elas são manifestadas por uma proteína. Se eu lembrar aqui uma célula, eucarionte, que eu tenho? Aqui eu tenho uma linha, que é a membrana plasmática. Eu tenho aqui dentro o núcleo, essa membrana chama-se carioteca, e aqui dentro do núcleo estaria a molécula de DNA. Veja, não é o DNA todo que tem informação, são pedaços. Esses pedaços eu chamo de gene. Então, imagina que este gene precisa produzir uma proteína. O que acontece com ele? Ele desenrola.
Quando ele desenrola, ele expõe aquelas bases que estavam emparelhadas e a partir deste molde é produzido uma molécula de RNA, que é esta molécula aqui. Essa molécula ela amadurece, né? E ela é enviada para o citoplasma. No citoplasma, essa molécula de RNA carrega uma mensagem, daí o nome, RNA mensageiro. Essa mensagem ela é codificada por uma estrutura presente no citoplasma, que está representada aqui, ó, não sei se você consegue ver, que é o ribossomo. E o ribossomo, ele lê a informação do RNA mensageiro de 3 em 3 códons, aliás, de 3 em 3 bases. Cada uma dessas 3 bases é chamada de códon. Por que é um códon? Porque é um código, né? Cada 3 bases correspondem a uma molécula de aminoácido. Então, o que o ribossomo vai fazer? À medida que ele vai deslizando no RNA mensageiro, ele vai encaixando esses aminoácidos. Então, junto dele vai ficar uma cadeia de vários aminoácidos que constitui a proteína. Eu poderia ver melhor aqui, olha, nesse esquema. Esta linha aqui é o RNA mensageiro. No RNA mensageiro tem várias informações nas formas de códon, ou seja, de 3 em 3 bases. O ribossomo, ele encaixa nas 3 bases e coloca lá um aminoácido. Ele desliza em direção ao próximo códon e coloca um segundo aminoácido, depois um terceiro, um quarto. No final da leitura do RNA mensageiro, ele tem aqui uma sequência de vários aminoácidos ligados. Esta sequência é uma proteína completa. No final do RNA, o ribossomo ele desgruda, ele pode voltar a ler o RNA mensageiro e essa proteína vai exercer a sua função dentro da célula, ou seja, vai atuar no funcionamento ou na estrutura celular. Sabendo disso, a gente precisa entender o seguinte, que tanto em células procariontes quanto eucariontes, é dessa forma que os genes se manifestam. Então, aqui eu tenho uma célula procarionte, que é aquela que não tem núcleo. No entanto, ela tem DNA. O DNA fica solto no citoplasma. Tem uma região aqui, olha, da membrana plasmática, chamada de mesossomo, que na verdade ajuda a prender o DNA. E tem essas bolinhas no citoplasma, que são os ribossomos. Na célula eucarionte, eu significa verdadeiro, então é a célula que tem carioteca. O que é que eu tenho aqui? Olha, a carioteca é esta membrana. A carioteca é esta membrana que forma o núcleo, né? Então, essa daqui é a carioteca. A carioteca não é totalmente fechada, veja, ela tem aqui alguns espaços, né? A célula eucarionte também tem organelas, então tem aqui, olha, complexo golgiense, retículo endoplasmático, mitocôndria. E aí tem uma região dentro do núcleo que parece umas bolinhas, né? Aqui, ó, parece aqui, ó. Na verdade, é uma região que concentra os ribossomos que estão sendo produzidos. Essa região chama-se nucleolo. Então, o nucleolo, ele não é uma organela. É uma região que fica com esse aspecto escuro porque ela produz muitos ribossomos. E aí os ribossomos, quando ficam maduros, eles saem do núcleo e vão para o citoplasma. E aí no citoplasma eu posso ter vários ribossomos soltos. E aí ainda tem essas linhas, né, que a gente está representando aqui, que são os cromossomos, que são feitos pela molécula de DNA. Só para lembrar, né, essa célula procarionte em relação à célula eucarionte, elas não são do mesmo tamanho, né? As bactérias normalmente, olha, elas são muito menores do que as células eucariontes. Para complementar, aqui dentro do núcleo, dentro da bactéria, ainda tem um DNA circular e menor, que é chamado de plasmídio. O plasmídio é um DNA que é menor e que normalmente está presente no citoplasma das bactérias. Sabendo disso, o que o ser humano fez? Pegou esse plasmídio e
aqui estaria o plasmídio, né, o DNA, e cortou o plasmídio com uma enzima de restrição. Enzima de restrição é uma enzima que atua como tesoura. Foi também lá no genoma humano, não é? E procurou no DNA o gene para insulina. Então imagina que este pedaço aqui seja o gene para a produção de insulina. Eles cortaram e fizeram o quê? Este pedaço verde, eles incluíram no DNA da bactéria. Então eu tenho um plasmídio aqui com um pedaço do DNA humano. Essa estrutura foi introduzida numa bactéria. Então essa bactéria tem aqui um pedaço que é bacteriano mesmo, mas tem uma parte aqui que é humana. E aí o que a bactéria vai fazer? Vai começar a produzir RNA mensageiro, os ribossomos vão ler o RNA mensageiro e vão começar a produzir proteínas, vão começar a produzir moléculas de insulina. Só que neste caso, como a insulina produzida aqui, ela vem do genoma humano, a insulina que se produz é a insulina humana. Essa insulina é retirada das bactérias e comercializada para que as pessoas possam consumir. Antes dessa técnica, o que se fazia? Pegava pâncreas de porcos, né? Triturava o pâncreas para extrair a insulina de porco. E essa insulina de porco era utilizada por humanos. Para algumas pessoas não tinha nenhum problema, mas para outras tinha efeitos colaterais, porque na verdade não era a insulina do nosso organismo. Uma outra possibilidade do DNA recombinante é a produção de transgênicos. Então, por exemplo, tem uma bactéria chamada Agrobacterium, que ela tem um gene de resistência a um herbicida. Herbicida é um veneno para matar ervas daninhas. Então, o que se fazia antes? Se tinha lá uma plantação de soja, jogava o herbicida, só que o herbicida matava não só a erva daninha, mas também a soja. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse gene da bactéria e colocaram dentro de uma planta de soja. Essa planta de soja agora, ela tem resistência ao herbicida. Então, quando o agricultor joga o veneno, apenas as plantas daninhas morrem, né? E você pode usar apenas um único tipo de herbicida, você não precisa ficar usando vários tipos. Um outro exemplo é o que acontece com o milho, né? Tem uma bactéria chamada Bacteria thuringiensis, que ela tem um gene que é imune ao ataque de lagartas, né? As lagartas não gostam do sabor dessa proteína, que pra gente não tem sabor de nada. Então, o que eles fizeram? Pegaram esse gene da bactéria e colocaram no milho. O milho agora produz essa substância que as lagartas não gostam, né? Elas não comem. E aí você não precisa jogar inseticida no milho porque ele está protegido. Hoje quase todo o milho que nós consumimos é um milho transgênico. Esse processo, quer dizer, essa técnica, ela é muito divulgada hoje no mundo todo. Veja, o Brasil é um dos maiores produtores de transgênicos do mundo e tem uma previsão para 2022 e 2023 do aumento dessa produção de transgênicos, né? Quais são as principais plantas no mundo todo que são transgênicas? A soja, o milho, que foram os dois exemplos que eu dei, o algodão, a canola e hoje, principalmente o tomate aqui no Brasil, né, e a batata também, são muito consumidos, são transgênicos bastante produzidos. Uma outra técnica utilizada é o DNA fingerprint. Fingerprint se refere a digital. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma amostra, né, de sangue, e desta amostra de sangue se retira o DNA que estão presentes nas células do sangue. Aí eles pegam o DNA e cortam. Eles cortam o DNA em pedaços pequenininhos, também com aquelas enzimas de restrição. E aí eles colocam os fragmentos de DNA dentro de um aparelho que faz um processo chamado eletroforese. A eletroforese é como se fosse assim, você pega uma placa de gel e faz com que uma corrente elétrica passe por aqui. Então, imagine que aqui fica um polo positivo e aqui fica um polo negativo.
A placa de gel é formada por caminhos, né, que tem, assim, oferecem uma resistência. E aí o que acontece? Quando as moléculas, os pedaços de DNA são pequenos, eles correm rapidamente e chegam neste polo, né? Porque a molécula de DNA tem uma carga elétrica. Quando a molécula é muito grande, ela fica presa, né? Então, depois de um tempo, o que é que você vê? Você vê manchas de pedaços de DNA que ficaram acumulados de acordo com seu tamanho. Aí eles pegam essa placa, jogam lá uma substância que é radioativa, que é para poder identificar. Aí colocam um filme, né, tipo um filme de máquina fotográfica mesmo, e aí você revela um padrão de pedaços de DNA. Este padrão de pedaços de DNA é chamado de DNA fingerprint, porque como cada um de nós tem uma sequência de bases de DNA diferenciada, cada um de nós vai ter uma sequência no seu DNA fingerprint. E essa técnica é muito utilizada, por exemplo, para solucionar problemas como um crime. Então imagina o seguinte, que aqui numa situação, na cena de um crime, tinham, sei lá, pedaços de tecido humano, né? Imagina que a pessoa, sei lá, que foi assassinada, ela tinha debaixo da unha restos de pele do seu agressor. Aí eles pegam essas células, tiram o DNA e fazem o mapeamento do DNA. E aí eu tenho 3 suspeitos. Eu faço a mesma coisa, pego células dos suspeitos e faço esse mapeamento. Então, o suspeito 1 tem esse tipo de DNA. O suspeito 2 tem esse, o suspeito 3 tem esse. O material da cena do crime é o mesmo daquele que cometeu o crime, né? Então, a sequência de DNA tem que ser idêntica, fazendo com que o suspeito 2 seja considerado o culpado. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido e que da próxima vez que você assistir um filme policial e que você veja este padrão, né, sendo revelado, você se lembre que é o DNA fingerprint, quer dizer, é a impressão digital do DNA. Um abraço e espero que vocês fiquem bem. Até mais.